Você sabe o que é o podcast? E aí, beleza? Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter. Cara, hoje eu queria dar uma notícia, na realidade uma grande novidade aí. Queria primeiro mandar um grande abraço pro meu amigo João Leão, o famoso Leão do Embalados. Grande João. Cara, João tinha um projeto de fazer um podcast. Eu também tinha um projeto de fazer um podcast. Então a gente conversando fez por que não vamos fazer juntos. Então estamos unindo forças aí para criar um podcast. Então já saiu o nosso primeiro episódio, tá? O nome dele é Pode Roncar. Ele não vai ser destinado apenas a scooter. Então a gente vai ter, claro que grande parte do nosso conteúdo vai ser das scooters, porque os dois falam sobre isso, né? Mas a gente tá usando esse podcast para a gente abrir para outros modelos de moto, para outro estilo, para várias outras coisas que a gente quer aí. Então, cara, primeiro, se você não sabe ainda o que é um podcast, então vamos lá, deixa eu explicar um pouquinho o que é o podcast, tá? Podcast, ele é um programa, tá, em áudio, onde normalmente é um bate-papo, entram algumas músicas, então é como se fosse um programa de rádio. E por que a gente utilizar essa mídia? Que essa é uma mídia onde a gente pode fazer um programa mais longo, abordando temas maiores, onde a gente pode dar mais opinião, e você pode utilizar isso de uma forma diferente do que você está acostumado de ver aqui no YouTube. Tipo, quando você está vendo aqui no YouTube, você obrigatoriamente tem que estar com alguma mídia aí, você então está vendo esse vídeo, tá? No podcast você pode utilizar ele de uma outra forma, como é que eu posso dizer aqui? Partilhando de outros momentos. Exemplo, você vai para o teu trabalho e está indo de carro, então você pode acompanhar o nosso podcast no carro. Então você pode baixar no teu celular, você baixa no agregador de podcast, já eu falo sobre os agregadores, e aí você baixa aquele episódio do dia. É um episódio que fica com uma qualidade bem baixinha de tamanho, então não ocupa muita memória do teu aparelho, e você vai ouvindo. Então é como se você fosse ouvindo um programa de rádio. Então não atrapalha o que você estiver fazendo. Eu escuto muito podcast quando eu estou na academia. Então é um local também onde você pode estar na tua academia e ouvindo o podcast, né? Então isso é bem legal, porque também você não está atrapalhando a tua atividade. Então você pode estar fazendo, ou como até o João citou lá no nosso primeiro episódio, você está lavando os pratos, você pode estar fazendo qualquer outra coisa e absorvendo esse conteúdo. Então como é que vai funcionar, para você entender? Vão ter várias notícias. A gente vai abrir primeiro um bloco com notícias que foram relevantes na última semana, com os lançamentos, e depois a gente tem um tema central daquele episódio. Então esse primeiro episódio, que é o que eu estou comentando aqui para vocês, é sobre o mercado de scooter no Brasil. Então a gente fala um pouquinho das principais scooters aí, tanto das baixas cilindradas quanto das médias cilindradas, e depois a gente vai fazendo outros programas aí também com as scooters as max scooters, as scooters de alta cilindrada, com outras motos. Futuramente a gente vai também convidar participantes aí para trocar uma ideia conosco. Então assim, é um projeto que a gente está iniciando. Vai ser semanal, tá? Então toda segunda-feira você vai ter um episódio lá no feed, que é como chama a timeline do podcast. E aí, como é que você faz para ouvir esse programa? Vamos lá. Para ouvir o podcast, você baixa um agregador de podcast. Isso é um programa, eu vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário, tá? Mas tem para o Android, você tem o Addict Podcast. Você tem agora o podcast do Google, que é o Google Podcast, certo? E você tem para iOS também o próprio agregador de podcast, que já vem no iPhone. Então se você procurar podcast no teu iPhone, ele já está até aí instalado. Então é só você buscar por Pode Roncar, que é o nosso podcast, e você assina o episódio. E na hora que você assina esse episódio, toda vez que o episódio for publicado, você recebe uma notificação. Mas caso não receba, só você lembrar que toda segunda-feira a gente ainda vai definir qual é o horário de lançamento, tá? Mas toda segunda-feira vai ter o podcast do Pode Roncar. Então, cara, é uma oportunidade também muito legal de você absorver mais conteúdo sobre o mundo das duas rodas. E se você
ouvir o podcast, por favor, deixa um comentário aqui nesse vídeo dizendo o que é que a gente pode melhorar, como é que a gente pode contribuir para que essa mídia fique um pouco melhor, tá bom? Então também diga aí se você gostou, se você não gostou. Se você não gostou, diga por que não gostou, porque também é um feedback muito importante pra gente, principalmente por ser uma mídia nova. Eu nunca tinha produzido nenhum podcast, João também não, mas a gente deu uma estudada boa aí e a partir de agora a gente vai produzir também esse conteúdo. Então, galera, tem vídeo aqui de segunda a sexta-feira, agora podcast dia de segunda, live dia de terça. Então, velho, não tem motivo para você não ficar informado. E se quiser, segue lá o Embalados também do YouTube, segue no Instagram, segue o Papo de Scooter aqui no YouTube. Se você não tiver assinado ainda, cara, assina o canal aqui do YouTube. A gente já tá quase batendo a casa dos 15 mil usuários aí. Usuários não, né? Assinantes, inscritos. Então, cara, é um trabalho muito legal que realmente dá um prazer fantástico em ver os comentários positivos sempre no canal, velho. Então isso só dá mais força da gente poder trabalhar mais e melhor para fortalecer esse mundo, não só o mundo das scooters, mas o mundo das duas rodas em geral aí, né, velho? Então isso é muito bom. Eu tô indo para vários eventos a partir de agora, também para poder conhecer o pessoal aqui fora de Recife. Então fique ligado aí também na agenda do Papo de Scooter. Eu vou também estar compartilhando isso lá no podcast, para poder, se você for da região onde eu estiver indo, a gente puder se conhecer, trocar uma ideia, cara, vai ser fantástico, tá? Então vamos embora. Hoje a gente tá aqui entrando em Olinda. Vamos embora. O guarda aqui, muito legal, já liberando o trânsito pra gente. E a gente vai aqui aproveitando a nossa scooterzinha. Hoje o trânsito tá bom, quente como sempre, mas melhor assim do que chovendo, né? Então isso é muito legal de a gente poder estar pilotando nossa moto, porque é muito prazeroso. E independente da moto que você tenha, cara, independente se você tem um scooter de baixa cilindrada, se você tem uma Naked de baixa cilindrada, ou se você tem uma Naked de média e alta cilindrada, uma Sport, uma Custom, é como eu digo, lá no podcast vão ter vários assuntos. Por isso que a gente não quis segmentar somente para scooter, porque a gente já tem na nossa mídia aqui no Papo de Scooter esse segmento, né? Então lá a gente vai abordar vários outros segmentos de moto. E se você tem duas motos, cara, deixa também num comentário aí dizendo para que você usa a tua scooter, para que você usa a tua outra moto, qual é o modelo da tua scooter e da outra moto também. Isso é muito bom pra gente estar trocando informação. Beleza? Então basicamente era para avisar dessa novidade, dessa nova mídia. Eu não quero muito estender nesse vídeo, exatamente porque para que você agora possa ir, baixa o agregador, procura lá, pode roncar e escuta o nosso primeiro episódio e deixa aquele like nesse vídeo, beleza? Então, como eu já disse, a gente tem vídeo de segunda a sexta-feira. Não perca nenhum dos conteúdos do canal Papo de Scooter. E tá vindo mais novidade aí pela frente, galera. Vamos embora, a gente só tá evoluindo sempre. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!